A paz, irmãos, vamos estar começando aqui com as premissas do mês de março. O pastor me passou aqui um texto base, que é 1 João 5,18. Vou estar lendo com vocês aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? A Bíblia nos fala aqui que aquele que é considerado cristão, que é nascido de Deus, que é nova criatura, ele tem essa característica, que é se afastar do pecado, se abster do pecado. Ele não deve pecar, porque a palavra nos alerta que Deus, ele abomina o pecado, né? O pecado é o que provoca a separação entre Deus e nós. E estando nós longe do pecado, o diabo não pode nos tocar, o nosso adversário não pode nos tocar, porque Deus vai estar nos guardando. Deus vai estar nos guardando como filhos, que somos cristãos, filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente vai estar fazendo apenas uma introdução hoje. Nos próximos dias a gente vai estar falando mais sobre os pontos. A gente vai tentar colocar aqui os prós e os contras, né, irmãos? Os benefícios da gente ser chamado filho de Deus, de ter a proteção divina dele, de ter ele nos guardando, nos orientando, tratando como filho. E também o que acontece quando se afastamos, quando pecamos e perdemos a presença dele, perdemos a proteção, perdemos a direção. Eu nunca esqueci um dia que o pastor Mauro pregou sobre Sansão, que ele disse que assim somos nós longe de Deus. Sansão, quando se afastou da presença de Deus, ele acabou tendo seus olhos furados, ele perdeu a visão, e assim somos nós longe de Deus. A gente fica cego, a gente fica perdido, a gente fica sem um norte. Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre como é bom a gente estar na presença dele, e também o que acontece quando pecamos e perdemos a presença dele, a garantia da presença dele em nossas vidas. Como a palavra nos diz, o importante é a importância, né, da gente estar se mantendo livre do pecado, livre do engano, livre do erro, né, livre da influência de Satanás em nossas vidas, que o pecado, o erro e o engano, ele é enxertado em nossas vidas pelo inimigo. Eu já ouvi muitas vezes falar que a nossa natureza ela é pecadora, mas eu não creio que Deus nos fez pecadores. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Deus nos fez santo, e é assim que a gente tem que proceder. Amém, irmãos? Então eu vou estar orando com você agora. Peço que você ore comigo e medite nesse versículo aí de 1 João 5,18, no qual a gente vai estar falando nos próximos dias. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, eu oro agora com todo aquele que está acompanhando esse vídeo, Pai, esse versículo onde estamos falando um pouco da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos guardar, Pai, nos manter firmes no propósito que é sermos cristãos, Pai. Nos mantermos afastados do pecado, Pai, e perto da Tua presença, Pai. Perto da Tua proteção, Pai. Perto de ser tratados, Pai, como Teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos fortalece, nos guarda e nos livra do engano, Pai. Mantém-nos, Pai, debaixo da Tua proteção, onde o maligno não nos toca, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.